Boa tarde a todos, boa tarde RN no ar, boa tarde Heloísa. É muito boa tarde, né? Muito boa Mariana, tarde. para você que nos acompanha aqui no Boa Tarde RN. Olha só, nessa edição a gente vai falar sobre o aumento nas internações de pacientes com Covid na Liga contra o Câncer. Ao vivo vamos entender esse crescimento que foi, olha só, de 66% durante a pandemia. Dentro ainda do tema saúde, também vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo aqui no RN. A adesão está baixa e o Estado recomendou antecipar a imunização de bebês e crianças. Vamos ter aqui uma entrevista ao vivo com a CESAP. E olha só, duas categorias importantes, né, estão paralisadas aqui em Natal. A da saúde, que começou uma greve ontem, e a dos professores da rede municipal, que mantém o movimento grevista, mesmo com a decisão judicial para suspender. Morto por engano, hoje a gente vai falar sobre o sério caso que aconteceu em Mossoró. Um jovem de 25 anos foi morto a tiros após ser confundido com um assaltante. E ainda, a Central do Cidadão do Shopping Via Direta foi desativada, viu? E hoje você vai conhecer a nova central, que você está vendo imagens aí, fica localizada no bairro de Capim Macio. A transferência dos serviços para este novo espaço vai gerar uma economia, olha só, para o Estado de R$500 mil. Também vamos falar de futebol. Amanhã tem a grande final do Campeonato Potiguar com novidades. Além do VAR, que foi usado pela primeira vez aqui no RN no final do retorno, o clássico vai contar com arbitragem padrão FIFA. É isso. Então, a gente começa com esse caso chocante que aconteceu em Mossoró, né, Heloísa, no último sábado, mas ainda está repercutindo porque realmente foi um caso muito sério. Um jovem de 25 anos foi morto a tiros após ser confundido com um assaltante. Pois é, Mari. E o homem, né, que atirou, aí o que está sendo acusado, está sendo procurado pela polícia, ele continua foragido. É um homem de 38 anos que tem porte de arma, mas não tem a posse. Ele não poderia estar andando na rua com essa pistola e ele acabou matando esse jovem de 25 anos e a polícia agora está à procura dele. Vamos assistir. Aconteceu no último sábado no bairro Boa Vista, em Mossoró. Segundo o delegado de homicídios, Rafael Arraes, Eliel, de 25 anos, estava conversando com um amigo na calçada quando foi abordado por um homem que o confundiu com um assaltante. Possivelmente deve ter mostrado a arma para a vítima, o Eliel. E o Eliel também pensou que ia ser assaltado pelo Yalami, que é conhecido como Júnior Preto, né? Então, o Eliel, assustado, jogou seu celular, seus pertences para dentro do condomínio, que ele estava em frente, e saiu em disparada ali em direção aos Correios. E a população, também o autor deve ter ajudado, gritou pega ladrão, dando a entender que o Eliel seria um assaltante, não é isso? Um rapaz que estava mais na frente, vendo toda a situação e acreditando, né, diante da dinâmica, que o Eliel seria um assaltante, né, agarrou mesmo, né? E foi o momento, então, que o autor, que estava com a pistola 9mm, se aproximou e deu um primeiro disparo, né, visando atingir o Eliel. Só que errou o alvo, atingiu a virilha de uma pessoa, da testemunha, que estava no local segurando o Eliel, porque pensava que este era o assaltante, né? E pediu, que ele conhece, a testemunha, pediu para a testemunha ir para o hospital, ser socorrida ao hospital, e finalizou dando diversos disparos em direção a Eliel, que veio a óbito no local. O homem ferido na perna foi socorrido e já prestou depoimento à Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios solicitou o mandado de prisão preventiva contra o autor dos disparos. O homem de 38 anos tem posse de arma de uma pistola de 9mm, o mesmo calibre das cápsulas encontradas no local do crime. Além disso, ele possui posse, mas não porte de arma e, por isso, não poderia andar com a pistola pelas ruas. O suspeito não tem passagem pela polícia e está foragido. Então, foi um crime bastante complexo, a dinâmica do fato, né? E a gente pede à população que nos ajude, porque o Júnior Preto, né, o Yalami, está em local incerto e não sabido. A gente pede que nos ajude, tanto através do WhatsApp da delegacia, que nós vamos repassar, é 8118-1478, como através do disco de denúncia da Secretaria de Segurança, número 181, para a gente possa detê-lo, né, e ele possa esclarecer toda a dinâmica dos fatos. Tá aí, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos, né, Mari? Mas acabou matando um inocente. É esse o perigo que acontece de você
ter pessoas com armas, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Aí acontece uma situação como essa, uma tragédia. Um rapaz que estava na calçada conversando com um amigo, aí alguém diz que é um assaltante e começa a correr. E ele ficou com medo, né? Ele já acabou jogando as coisas. Quando ele viu a arma, ele achou que ele que ia ser a vítima de um assalto, coitado. E aí correu para fugir e acabou sendo ali enquadrado como ali um suspeito, né? Um possível assaltante. É uma tristeza. É uma tristeza mesmo. Chega dói só de a gente imaginar e ouvir essa história. Bom, a gente segue o Boa Tarde RN falando de saúde. Foi recomendada a antecipação, né, pelo Estado da vacinação das crianças contra a influenza e sarampo, enquadrando, então, na primeira fase da campanha que está em vigor desde 4 de abril, apenas para idosos e profissionais de saúde. E é sobre este assunto que a gente conversa agora ao vivo, né? Isso com Kelly Lima, que é coordenadora de vigilância em saúde da Secretaria de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte. Kelly, muito boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez. Por que a Secretaria de Saúde, então, decidiu por antecipar aí a orientação para essa vacinação nas crianças? Olá, boa tarde a todos e todas. Então, a Secretaria de Estado, ela se reuniu com o Conselho de Secretários Municipais e deliberaram aí a antecipação desse processo de vacinação, primeiro pelo risco, né, que nós temos aí, a contaminação do sarampo em crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos. Então, a ideia do Ministério era que esperássemos até o dia 30, que é o dia D de vacinação, para iniciar esse público, mas percebendo o quantitativo de doses que nós já recebemos por parte do Ministério e o risco aí de surtos que já estão aparecendo em outros estados do país, nós definimos que iríamos iniciar esse processo de forma antecipada e aí todas as unidades de saúde já estão aí com esses imunizantes para serem aplicados em crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Mas vocês também estão percebendo aquela adesão baixa, né? Não de agora, né? Desde o começo da campanha que a Secretaria vem percebendo isso em várias cidades, né, Kelly? Isso, no início desse ano nós tivemos aí uma grande procura pela imunização da influenza e agora nesse período de campanha a gente infelizmente percebe uma baixa adesão tanto para a influenza quanto para a tríplice viral, que é o sarampo, e aí a gente está fazendo esse movimento, a Secretaria Estadual, ela reforça e reitera a importância dessa vacinação para que nós tenhamos aí, de fato, a não circulação de vírus aqui no nosso estado e também reforçamos que no início do ano nós tivemos aí casos, inclusive, de óbitos, né, por influenza e a gente precisa que esse movimento ele seja potente e que a adesão ela seja ampliada aí por parte tanto dos idosos, profissionais de saúde e agora crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos. A CESAP autoriza, né, faz essa antecipação, mas como é que funciona, Kelly? Cada município decide, então, como vai agir? Isso, como foi uma deliberação feita pela Secretaria de Estado, junto com o Conselho de Secretários Municipais, então a adesão ela vai ser de todo o Estado, né? Então, todos os municípios devem iniciar esse processo de vacinação ainda essa semana nas crianças, né? Então, vai ser ampliado para além dos idosos e profissionais de saúde as crianças e é importante que essa busca ela aconteça num posto de saúde mais próximo aí das residências, já que todos os municípios vão fazer esse movimento de proteção a esse outro público. Kelly, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde daqui de Natal, disseram que não iam seguir no momento a nota técnica do Estado, que por enquanto na capital não estão antecipando essa vacinação para as crianças, né, para os bebês. Parnamirim, por exemplo, desde ontem já antecipou, já é possível lá fazer isso. Aí fica aquela questão, eu, por exemplo, que tenho um bebê de 7 meses, preciso levar ele para vacinar. Eu chegar aqui em Natal, eles não vão aplicar essa vacina e aí o Estado poderia responder, por exemplo, se eu posso procurar outra cidade como Parnamirim para levar o meu bebê ou eu tenho que esperar meu município liberar para isso? Então, nós estamos num momento de grande mobilização para ampliarmos a cobertura vacinal das crianças. Infelizmente, o município de Natal, ele coloca que não teve tempo hábil para se organizar e iniciar esse processo, assim como todos os outros municípios da região metropolitana. E aí, esse movimento de ampliação da cobertura vacinal, ele inclusive permite que os pais e responsáveis possam imunizar seus filhos em outros municípios, para além daquele município de residência. Então, não existe nenhum tipo
de empecilho ou de impedimento de que os pais consigam essa vacinação em outro município da região metropolitana. E aí o Estado, ele continua em tratativas com a Prefeitura de Natal para que essa vacinação ela seja implementada o quanto antes, observando, inclusive, que o Ministério nos mandou doses que vão ter um prazo de validade mais curto e que, se Natal não utilizar-se dessas doses, não ampliar esse público para as crianças, ele corre um sério risco de perder novas doses. E aí, isso já aconteceu no processo de vacinação com relação à Covid e a gente espera que não aconteça, não se repita, que o município possa abrir mão dessa estratégia e também antecipar, depois aí do feriado, essa vacinação das crianças. Por isso a importância, né, de a gente correr e o município de Natal também. Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da CESAP, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço e reforço o convite a todos e todas que possam tirar um tempinho e ir vacinar suas crianças, que esse movimento é necessário para que a gente consiga avançar na proteção aqui no estado. Então, a gente segue, então, nesse tema da saúde, né, Lô? Que a gente tem um dado novo aqui, inclusive, né, que o número de internações por Covid de pacientes na Liga contra o Câncer, não necessariamente de pacientes com câncer, subiu bastante agora durante a pandemia. Olha só, Mari, só no ano passado foram registradas 19 mil internações aí relacionadas. A repórter Aura Mazda esteve lá na Liga Norte Rio Grandense hoje pela manhã, conversou lá com especialistas nesse assunto e vai trazer agora para a gente mais informações. Aura, o que é que você conseguiu apurar por lá? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Boa tarde a quem nos assiste. Isso mesmo, eu estive na Liga contra o Câncer, conversei com o diretor médico Arthur Vilarim, que esclareceu esse crescimento. Realmente houve um aumento durante a pandemia na quantidade de internações na Liga, mas não necessariamente são pessoas com câncer. Isso significa que durante a pandemia a Liga foi referência para tratamento e diagnóstico de Covid. Então, o aumento de internações se deu porque essas pessoas que já tinham câncer agora voltaram ao hospital porque estavam com suspeita de Covid. O diretor médico lembrou que durante a pandemia, os atendimentos, bem como cirurgias e tratamentos como radioterapia e quimioterapia, continuaram acontecendo normalmente, ou seja, não houve demanda represada durante esse período. E aí hoje de manhã a gente esteve lá, tinha muita gente na recepção, como já é de rotina na Liga contra o Câncer. A quantidade de câncer no estado continua aumentando, mas, segundo o diretor médico Arthur Vilarim, se mantém na média, né, que é de 11 mil a 12 mil casos por ano de novas pessoas com câncer. E os tipos de câncer mais comuns aqui no Rio Grande do Norte continuam sendo câncer de pele, que predomina tanto em homens quanto em mulheres, por causa da nossa incidência solar aqui no estado. E aí, em mulheres, a predominância continua sendo do câncer de mama e em homens, o câncer de próstata. Então, é sempre importante lembrar das pessoas aí de casa fazerem os exames de rotina, consultarem os seus médicos pelo menos de 6 em 6 meses. Por quê? O diagnóstico precoce em casos de câncer pode ser fundamental na cura. É isso. E agora aproveitar, né, Mari, que a gente está num período mais tranquilo. Obrigada, Aura, pelas suas informações. As pessoas já podem voltar com tranquilidade e segurança, né, a frequentar as clínicas, os hospitais e fazer seus exames, né, preventivos. E se você se sentir mais seguro, vá usando a máscara, né, para esses ambientes. Mantenha aí esses cuidados, o álcool em gel, nunca é demais. Isso. E olha, como a gente já antecipou aqui, né, a Central do Cidadão do Shopping Via Direta foi desativada hoje, mas uma nova unidade começa a funcionar em Capim Macio na próxima segunda-feira, dia 18. A nova estrutura é mais moderna e vai gerar também uma economia de, sabe quanto ao Estado? Cerca de R$500 mil. Vamos entender. No momento, os equipamentos da antiga Central do Cidadão, que ficava no Shopping Via Direta, estão sendo empacotados e transferidos para a nova estrutura, que fica na Avenida José Varela, em Capim Macio. A unidade está recebendo os últimos ajustes e começará a funcionar a partir da próxima segunda, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Faz parte do programa de expansão da Central do Cidadão, programa do governo do Estado. Nós vamos ter uma ampliação de serviço, inclusão inclusive de segurança,
Polícia Civil vai estar presente, né? Os outros serviços virão com o tempo, a gente vai trazer os serviços que tem na central lá do Via Direta e aqui a gente vai ampliar com o tempo. Com a inauguração do novo espaço, a expectativa é de uma economia de gastos na ordem de R$500 mil por ano, já que a central funcionava em um prédio alugado e passará a funcionar em um imóvel que pertence ao Estado. A gente vai aplicar esse recurso em outras ações de cidadania na própria Central do Cidadão também. A gerente da nova central explicou que serão ofertados serviços que já eram oferecidos no Via Direta, além da implementação de delegacias e juizado especial. Nós temos um atendimento aqui de pessoas que passam por aqui de 1.500 por dia. Vai beneficiar a população daqui desses bairros todos, como também trouxe muito mais serviços, alguns serviços a mais, como por exemplo, juizado especial, delegacia do turismo, delegacia da mulher, nós temos TRE, temos DETRAN, temos ITEP, então vai facilitar muito a vida do usuário. A central do Via Direta funcionou até essa segunda-feira. Quem precisar dos serviços entre os dias 12 e 14 de abril podem buscar atendimento nas centrais do Cidadão do Alecrim ou Zona Norte. Quem tiver agendamento marcado para esses dias, automaticamente será reagendado. Professores de Natal mantêm greve e Prefeitura de Natal decreta ponto facultativo nesta quinta-feira santa. São alguns dos destaques de hoje. Os professores da rede municipal de Natal decidiram manter a greve apesar de uma decisão contrária do Tribunal de Justiça do Estado. A decisão judicial prevê multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Os professores pararam as atividades no dia 28 de março para cobrar do município o piso nacional do magistério. A prefeitura chegou a mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal de Natal, mas os professores contestaram os valores. O sindicato também decidiu acampar em frente à Câmara de Vereadores e cobrar deles uma negociação com a Prefeitura. A Prefeitura de Natal decretou hoje ponto facultativo na administração pública nesta quinta-feira, véspera de feriado. A orientação do município é que serviços considerados essenciais sejam mantidos e que haja pessoal suficiente para manter o funcionamento. No sábado, o governo estadual já havia declarado ponto facultativo. A Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa, é feriado nacional. Os serviços públicos voltam ao normal na segunda-feira. E amanhã tem a grande final do Campeonato Potiguar no estádio Frasqueirão. Além do VAR, que foi usado pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte na final do segundo turno, o clássico entre ABC e América vai contar com a arbitragem padrão FIFA, a pedido da diretoria do América. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, comanda a partida ao lado dos assistentes Rafael Silva, Marcelo Carvalho e Wagner Nascimento. No comando do VAR estará Wagner Reuei. A novidade terá um custo de cerca de R$40 mil, que vai ser arcado pelo Alvirrubro. A grande final vai ser transmitida pelo canal da Band no YouTube a partir das 8 horas da noite. E hoje tem transmissão de partida importante aqui na tela da Band do Campeonato Alagoano. A partir das 4 da tarde, CSA e Murici disputam o terceiro lugar da competição no estádio Rei Pelé, em Maceió. No primeiro jogo entre as duas equipes, no sábado passado, o CSA venceu por 2-0, portanto tem a vantagem do empate, podendo até perder por 1 gol de diferença para conquistar o terceiro lugar da competição. Por causa dessa transmissão, não teremos na tarde de hoje o Brasil Urgente com Luiz Almir. E olha, quem conhece de futebol ou assiste jogos, deve ter visto que a gente mostrou aí o Daronco, né, o juiz que vai apitar a final amanhã de América e ABC. A gente colocou uma foto errada, não era o Daronco que apareceu aí, viu? Era outro juiz. A gente tem a foto aí, pronto, esse que é o Daronco. É ele quem vai apitar aí, padrão FIFA, viu? Essa final amanhã.
Agora sim. O América que solicitou, né? Acontece às vezes, né, essa coisa dessa briga de arbitragem, questionar, e aí, para que seja realmente uma final, assim, sem questionamentos, foi contratada essa equipe, que tem um custo alto, como a gente mostrou aí nos destaques, R$40 mil, e esse aí é o juiz que vai apitar o jogo, o Daronco. Ele é pequeno, sabe, Mari? Você quase não consegue ver quando está assistindo. Tipo Mas vamos lá. Cezinha, que tá aqui nos bastidores. Agora a gente vai para o intervalo, né? E na volta vamos mostrar que aumentou muito o custo para comprar bagagem, viu, Mari? Para quem vai viajar de avião. Eita, tudo aumenta, né? Não vejo Comprar redução, bagagem não, para ter direito a levar a bagagem no avião. Exatamente. Aquela taxinha tá mais salgada. E a gente também vai mostrar que a retomada dos eventos está com tudo, né? Continua a todo vapor. Ontem foram lançados 4 projetos culturais ainda para esse semestre aqui em Natal. Então não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Ontem nós exibimos aqui no Boa Tarde RN uma reportagem sobre a constelação familiar e citamos que é um método utilizado aqui pela Justiça Potiguar. Inclusive, a 6ª Vara da Família da Comarca de Natal foi pioneira no uso da constelação por meio de um projeto piloto implantado pela juíza Virgínia Marques em 2015. A assessoria da Justiça do Rio Grande do Norte nos informou que, atualmente, a utilização da técnica está suspensa até a regulamentação do procedimento pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Mari, você viajou de avião recentemente, não foi? Pagou extra para embarcar com bagagem? Ainda bem que a gente tinha direito, né? Porque comprou por milhas, aí teve direito a uma bagagem despachada, né? Cada passageiro. Mas a gente foi ver, se fosse comprar mais uma, eu acho que era em torno aí uns 400, quase R$500. E você lembra que tinha essa promessa de quando eles fizeram essa separação de ter que pagar a bagagem extra, as passagens iam ficar mais baratas, a passagem está mais cara e agora a bagagem também está mais cara, né? E ela depende do tipo da viagem. Se for internacional, você pode ter que pagar até R$650 para levar uma malinha lá no... Como é que chama? Eu esqueci. No bagageiro do avião. Do avião. Só sei que teve esse reajuste, tá? Agora no comecinho de abril. Vamos ver. O anúncio do novo reajuste na cobrança das bagagens despachadas pelos clientes das companhias aéreas foi feito no último dia 14 de março. As novas cobranças entraram em vigor a partir do dia 5 desse mês e de lá para cá, um certo impacto já foi sentido pelos representantes do setor de viagens. O que eles informam, o porquê desse aumento, em função do momento que a gente está vivendo, né? Realmente com esse aumento do querosene de aviação, que ele equivale a 50% do custo de uma aeronave, da viagem. Então, eles argumentaram que o momento foi desse aumento devido a isso. Para você ter uma ideia, uma companhia aérea, a Latam mesmo, a bagagem varia de R$ 75 a R$ 160. Então, se você comprar com menos de 3 dias de antecedência, você vai pagar R$ 160. Então, se planeje. As mudanças nos preços das bagagens despachadas ficaram da seguinte forma. Na Gol, os valores vão de R$ 95 na primeira bagagem a R$ 250 da terceira à quinta. Isso em voos domésticos. Já nos voos internacionais, o preço cobrado varia de R$ 199 a até R$ 650. Na Latam, os reajustes ocorreram somente nos voos nacionais. O valor mínimo cobrado teve um aumento de R$ 10, passando de R$ 65 para R$ 75. Já o valor máximo continuou em R$ 160. E na Azul, o reajuste foi feito na primeira bagagem dos voos domésticos. O valor mínimo passou de R$ 80 para R$ 90 em cada trecho. Nos trechos internacionais, não houve alteração dos preços. E um outro problema que tem se colocado à frente do turista potiguar e de todo o país na hora de viajar tem sido os altos preços das passagens aéreas. Por isso, na hora de escolher o próximo destino, é importante ficar mais do que atento a importantes dicas. Hoje, praticamente, quem viaja é quem precisa viajar. O corporativo, quem tem reunião. O lazer, hoje a gente está sugerindo para programar para janeiro, fevereiro, Semana Santa do ano que vem, que agora, com menos de um ano, já dá para você se programar. Então, realmente está muito alto. Se comprar em cima da hora, infelizmente,
infelizmente, as tarifas aéreas estão absurdamente altas. E diante de preços de bagagens e passagens tão altos, o melhor a se fazer é se antecipar. A dica, planejamento. Procure, se planeje, que com certeza a gente vai encontrar tarifas boas, competitivas, para poder você fazer aquela viagem da melhor forma possível. E só com a bagagem de mão, né? Foram lançados ontem à tarde, 4 projetos culturais aqui na capital. E dentro deles tem samba, forró e novos talentos da cidade que prometem agitar Natal nessa retomada de eventos. Ao todo, são 4 novos projetos. O primeiro é o Capacitação Carnavalesca de Natal. O segundo é o Samba no Mercado. O terceiro é o São João dos Mercados. E o quarto e último é o Show das Comunidades. Diferentes iniciativas culturais que prometem trazer de volta os grandes círculos artísticos da cidade de Natal. Claro que nós vendemos só e mar, mas a gente tem que vender a nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa história. O Natal precisa resgatar aquilo que tem de bom, ou seja, o Câmara Cascudo, a história da nossa cidade, a música atual, a literatura, o bordado, a renda, enfim, o artesanato. A gente precisa mostrar ao Brasil o que é que nós temos para que as pessoas conheçam a nossa história e voltem cada vez mais à nossa cidade. Os projetos Samba e São João nos Mercados, além do projeto Show das Comunidades, que já começam a partir deste mês, contaram com o incremento de uma emenda parlamentar do vereador natalense Ranieri Barbosa. Segundo o parlamentar, neste momento a cultura da cidade precisa de um reforço até ganhar mais fôlego. Fomentar a cultura para uma cidade que tem um perfil e a vocação para o turismo, entrar nas comunidades, que vai ser muito importante através de shows artísticos, de ações sociais e com os equipamentos públicos, no caso os mercados públicos, poder levar também o artesanato, levar a música e a arte, vai ser muito importante para a nossa cidade. Para Mauri Júnior, presidente da Associação dos Produtores Culturais e Artísticos do Rio Grande do Norte, os projetos são fundamentais para fortalecer festas que já vinham sendo fixadas no calendário oficial de Natal. A gente precisa retomar, né, a cena cultural com projetos importantes que fomentem os artistas, né, que possa dar uma visibilidade e também fomentar a economia criativa. E o projeto Show das Comunidades terá um dos parceiros da Band na condução dos trabalhos. É o cantor e comunicador Fernando Luiz, que nos últimos 4 anos apresenta o Talento Potiguar. Vocês, artistas potiguares, natalenses principalmente, podem esperar um fortalecimento do seu trabalho e a sua imagem sendo veiculada num programa e na própria comunidade. Enfim, esperem o quê? Esperem um crescimento na sua carreira profissional e, independentemente de você ter experiência ou não, o espaço está aberto para vocês no Show das Comunidades. Os eventos percorrerão os mercados de Petrópolis, Rocas e também do Alecrim, além de outros locais que serão definidos nos próximos dias. O certo é que para o natalense, a agitação cultural da cidade está voltando com força total. Então é isso, ficamos por aqui. Inclusive amanhã tem a final, né, do estadual e a gente vai ter reportagem ao vivo lá, direto do estádio. O link ao vivo, olha só que legal. Então até amanhã. Até lá.